Esse sou eu em um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu nunca suei tanto quanto eu suei nesse dia. Nesse dia, meu coração batia tão rápido quanto a velocidade da luz e isso não é um exagero. Minhas pernas tremiam tanto, igual vara verde em dia de tempestade. O motivo era porque eu estava apresentando o meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso de teologia. Mas calma, tudo deu certo, graças a Deus eu fui aprovado e eu pude realizar o desejo de todo formando, jogar pro alto o seu chapéu de formado, mas eu não tenho foto que registre esse momento. Infelizmente eu perdi essa foto. Pois bem, é isso sobre isso que eu quero falar. Foi um momento maravilhoso, incrível, mas houve muita coisa boa até chegar até aí. Esse vídeo tem um caráter mais pessoal. Eu gostaria de falar sobre as bênçãos que o Senhor me permitiu viver, como estudar numa boa universidade com professores excelentes no curso que realmente eu desejava fazer, como foi a jornada até lá. O meu objetivo é incentivar você a tomar algumas decisões que podem e vão contribuir para o plano de Deus na sua vida. Para saber sobre isso, você precisa ficar no vídeo de hoje, então bora lá pro vídeo de hoje. Graça e paz, galera! Eu me chamo Breno, você está no meu canal, o lugar onde eu tenho liberdade para falar da palavra de Deus, falar da minha fé, do evangelho. E se é isso que você busca em um canal, não perca tempo, já clica aí em se inscrever. E se você ativar o sininho, o YouTube mostra para você uma notificação toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Você pode curtir esse vídeo porque isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é bom e ele compartilha com mais pessoas. Mas também você pode fazer isso manualmente, só copiar o link aqui e enviar nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos. Mas o mais importante é, como eu sempre peço, é os comentários. Deixe sua contribuição nos comentários. Eu sei que o vídeo hoje é um pouco mais pessoal, né? Não é um estudo bíblico, mas você pode agregar lá nos comentários, inclusive pode até contar a sua história também, para incentivar outras pessoas. Então os comentários estão abertos, ok? Bora lá. Observação importante, tá? Minha memória não é tão boa. Então você, minha esposa, que está vendo esse vídeo aqui, se eu cometer alguma gafe, errar alguma data, você pode me corrigir aqui nos comentários. Eu perguntei algumas datas para ela, para ver se eu estava certo, e ela confirmou algumas não deu tempo de perguntar. Por onde vamos começar? Pelo início. E o meu início é novembro de 2010. Novembro de 2010, o irmão Breno estava terminando o ensino médio. Irmão Breno, eu tô falando de mim na terceira pessoa, né? Mas, pois bem, vai ser assim mesmo. Eu estava terminando o ensino médio e eu estava sendo alvo da pressão que todo jovem sofre quando ele está indo para o ensino médio ou finalizando o ensino médio. Você deve saber qual é. É aquela pressão que vem de todos os lados com a seguinte pergunta: que faculdade você vai fazer? Aonde você vai estudar? Essa é uma pressão porque, eu vou dar um spoiler, tanto eu quanto a minha esposa levamos alguns anos para conseguir nos identificar em qual curso devemos fazer. Eu louvo a Deus quando eu vejo história de pessoas que acabou o ensino médio, já sabem onde vão estudar, já sabem o que vão fazer. Eu não tive esse privilégio, não tive, e vocês vão entender, nem a minha esposa. Mas como o vídeo é meu, é a oportunidade que eu tenho para falar, eu vou falar da minha história. Minha esposa depois conte o testemunho dela para incentivar vocês. Pois bem, como que funcionou? Eu acabei o ensino médio e comecei a ser alvo dessa pressão. Que faculdade você quer fazer, aonde você vai estudar e tudo mais. E vem a pressão 2.0, porque você tem que escolher uma boa faculdade e um curso que seja bom, financeiramente vai te dar uma boa carreira. Um curso que ele precisa dar condições financeiras boas, ou, se você for muito aplicado, um curso que te possibilite a independência financeira. Pois bem, gente, cedendo a essa pressão, lá estava, janeiro de 2011, o irmão Breno entrando numa universidade lá na Barra Funda que tinha como slogan nota 10. Universidade é nota 10. Vocês devem saber qual que é, mas eu não vou ficar fazendo propaganda só da universidade mesmo que eu estudei, que eu vou citar o nome aqui. Pois bem, lá estava eu, janeiro de 2011, me inscrevi assim que saí, acabei em 2010, 2011 já estava ingressando no curso de engenharia civil, cedendo a essa pressão. Eu sei que às vezes não é má intenção das pessoas. Por exemplo, mesmo, engenharia era o desejo que meu pai gostaria que eu fizesse. Eu lembro, e lembro isso como se fosse ontem. Eu me inscrevi na primeira semana, o meu pai falava para as pessoas: ó, meu filho vai ser engenheiro. Eu chegava nas festas da família e dizia: lá, chegou aí o engenheiro, você vai ver daqui 5 anos, esse vai ser o engenheiro da nossa família, primeiro engenheiro da nossa família.
Isso era um desejo que eles gostariam que eu tivesse. Especialmente o meu pai. Gostaria que eu fosse engenheiro. Eles não tiveram a oportunidade. Minha mãe foi fazer a faculdade dela depois que eu já tinha terminado a minha, pra você ter uma ideia. Eu estava perto de terminar a minha mãe foi fazer a faculdade dela, a primeira a fazer faculdade. Isso foi incrível. Mas era o desejo que meu pai tinha. E lá vai eu, estudar numa universidade, engenharia civil, e eu era um bom aluno, tá? Eu era um bom aluno, tirava boas notas. Claro, eu sempre tive a acusação sobre mim, como as professoras diziam, elas falavam assim: mãe, o Breno é muito inteligente, o Breno é muito aplicado, mas o problema é que o Breno bagunça, o Breno conversa muito. Eu sempre ouvi essa acusação e até hoje, casado, às vezes alguns amigos se ajuntam para falar o tanto que o Breno fala muito. Eu sempre tive, né, comigo, a minha defesa é que não é um problema eu falar muito, o problema é falar muita bobagem. Então eu me preocupo sempre em falar coisas que agrega, né? Mas eu sempre tive isso na minha vida, tá? Sempre tive. Eu era um bom aluno, como sempre, um aluno fala bastante, interage bastante, socializa bastante, mas era um bom aluno. O problema é que eu não tinha a satisfação pessoal estudando engenharia civil. Eu sabia que poderia ser bem sucedido, eu tirava boas notas, o assunto era difícil, mas eu conseguia tirar boas notas, suficiente para passar, não o melhor da turma, mas passar. Mas eu não sentia satisfação. Eu sei que toda a faculdade, mesmo fazendo algo que você gosta, é difícil, é doloroso, é complicado. Você às vezes chora, né? Trabalhos que são difíceis, você chora, você sofre, mas há aquela disposição, porque você está fazendo algo que você ama, que você gosta. Eu não tinha isso. Ir para a universidade, eu estudava de manhã, era um fardo muito grande, porque a sensação que eu tinha dentro de mim é que eu estava fazendo algo que eu não deveria. Eu estava perdendo tempo da minha vida. Mesmo que eu conseguisse ser um engenheiro bem renomado, eu estaria perdendo tempo da minha vida. Isso me fez repensar a minha jornada como engenheiro na universidade que eu estava estudando. E isso se deu porque eu já havia me envolvido com teologia desde os 16 anos. De 15 para 16 anos, eu tive a minha experiência de conversão. Sim, tive. Mesmo crescendo, como a gente fala, um berço evangélico, todo mundo precisa em algum momento ter a sua própria experiência de conhecer a Jesus como seu Salvador. Comigo aconteceu de 15 para 16 anos. E quando isso aconteceu, o meu coração começou a arder por conhecer mais aquele que me salvou, o meu Salvador, o meu Senhor. E eu comecei a me envolver mais com estudo bíblico. Foi nesse momento que eu comecei como eu disse para vocês, eu sempre fui muito falador, então eu sempre fui muito do tipo de pessoa que aprende e quer ensinar os outros, quer falar para os outros, sabe, quer repassar essa curiosidade. Olha só o que eu acabei de estudar, olha o que eu acabei de ouvir, olha o que eu ouvi no culto. Eu chegava na escola dizendo, olha qual foi a pregação de ontem, e eu começava a falar. Foi nessa altura do campeonato que eu comecei a receber oportunidades, as pessoas começaram a pegar gosto por ouvir as curiosidades que eu estava aprendendo. Em pouco tempo eu estava ensinando jovens na minha igreja, ajudando os professores na EBD, né? Os professores falavam, Breno, lê o capítulo 2, fala o que você entendeu. Isso pra mim era um prato feito, gente. Isso era igual comer frango ao molho com macarrão, com um bolo de milho de sobremesa. Quem me conhece sabe que é a minha refeição preferida. Eu adorava quando alguém dizia, Breno, lê o capítulo 2 e fala o que você entendeu aí na escola bíblica dominical. Porque o meu coração queimava por isso. E aí eu lembro que houve uma experiência muito boa de um pastor que, vendo esse chamado de Deus para compartilhar a palavra, decidiu investir, dizendo, Breno, você tem desejo de estudar teologia? A igreja vai pagar para você. E eu fico, glória. E entrei no seminário teológico, que existe até hoje, que é muito bom por sinal, que é o seminário da BA. Eu vou publicar aqui eu não pedi permissão para o professor Fábio, mas eu acredito que vai ser bom para eles. Tá aqui a página do Instituto da BAR. Pois bem, infelizmente o pastor não conseguiu pagar a minha mensalidade há muito tempo. Houve alguns meses que foi pago. Na época eu ainda não tinha trabalho, eu era muito jovem, não tinha conseguido ainda meu primeiro emprego, então eu não tinha dinheiro para pagar. E quando a igreja parou de pagar a minha mensalidade na teologia, eu fiquei muito triste, porque eu estava levando muito a sério. Estava sendo muito bom para mim. E aí eu conversei com um professor, né? E eu lembro disso até hoje, eu sou muito grato, né? Já agradeci algumas vezes por isso, já reconheci, fiz algumas lives com o professor e já pude contar essa alegria e vou contar novamente, vou expressar minha gratidão novamente, sou muito grato por isso, porque eu falei, professor, eu vou ter que parar, não tenho dinheiro para pagar. E ele ficou assim, Breno, olha, vamos fazer o seguinte,
eu não posso manter você matriculado, eu não posso te dar prova, você não pode ter diploma. Mas se você tem interesse só no conhecimento, eu vou abrir para você assistir às aulas. Meu irmão, aquilo foi um incentivo tão grande na minha vida, eu fiquei tão feliz com aquilo que o professor fez, e por isso eu aproveito mais essa oportunidade de agradecer a Deus pela vida do professor Fábio, da Dabar, porque isso foi, sabe, um motor para o meu desejo no ministério se desenvolver ainda mais, porque era alguém que realmente estava investindo em mim. Né? Mesmo que eu não tivesse diploma, o conhecimento era que o meu coração queimava. E eu assisti alguns meses de aula só por assistir. E isso foi uma bênção para mim. Mas aí, então, voltando para o assunto, encerrando o ensino médio, terminei o ensino médio e agora eu tive que estudar engenharia, parei teologia. E isso foi um ponto importante para mim ficar repensando. Porque eu voltava das aulas, era segunda-feira à noite, eu acho que ainda é segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite eu estudava em Poá e morava em Itaquá, então eu ia andando e voltava maravilhado. Eu voltava falando sozinho, orando, agradecendo a Deus por cada conteúdo. E o meu coração queimava. E agora eu parei teologia para começar uma matéria que o meu coração não queima. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto, sabe, fazendo algo que Deus me chamou a fazer. Eu sei que é diferente. É diferente você voltar de uma aula sobre a soberania de Deus e como Deus é soberano, como Ele é Senhor de todas as coisas, a sua eternidade. É diferente de sair de uma aula de cálculo 1. Eu sei, é diferente. Mas se Deus tivesse me chamado para engenharia, o meu coração sairia tão satisfeito quanto, envolvido, sabe, queimando por aquilo que eu estava aprendendo. Isso não aconteceu. E esse foi um dos fatores que me fez pensar se realmente eu estava fazendo algo que Deus queria que eu fizesse. Deus queria alguém engenheiro. Foi nessa época, então, em 2011 mesmo. Comecei no primeiro semestre de 2011, no segundo semestre de 2011, eu estava pausando a faculdade, e eu decidi orar a Deus, dizendo: Senhor, clareia no meu coração o que o Senhor quer que eu faça. E é muito interessante, porque às vezes a gente faz umas orações que a resposta está muito óbvia, né? O meu coração queimava por compartilhar, por pregar a palavra, se envolver com teologia, estudar a Bíblia, e eu orava dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Todo o grupo de estudo que tinha, eu ia. Toda oportunidade para conversar sobre a Bíblia eu fazia, eu me envolvia. Os testemunhas de Jeová que batia na minha casa, eu saía prontidão, às vezes eu ia até eles para a gente conversar, trocar informações sobre a Bíblia. A resposta da minha oração estava muito clara. O grande problema é que, não sei se você já passou por isso, quando você começa algo, mesmo que seja de uma forma imprudente ou tola, sem pensar, como foi meu caso, e você tem que parar, ainda sabendo que você fez o que deveria fazer, bate aquela sensação de fracasso, aquela sensação de eu não fiz o que eu deveria ter feito. Parar na metade é muito ruim, e eu comecei a sofrer com isso. É esse sentimento de tudo que eu for fazer agora eu não vou conseguir até o fim, porque eu não vou saber escolher o que eu tenho que fazer, entende? Não sei se você está passando por isso, então fica até o vídeo de hoje, porque eu tenho conselhos no final que podem te ajudar. A minha vida começou a dar uma melhorada nesse sentido no dia 15/9/2012. Sabe o que aconteceu nessa data? Foi o dia que eu comecei a namorar com a minha querida Gislene, que até então todos nós chamávamos de Nenê, era o apelido dela. E agora eu quero que você use sua imaginação. Escute mentalmente uma música bem romântica aí na tua cabeça, porque eu vou falar uma declaração forte e bombástica. Escolher a Gislene como minha namorada foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Ela fica atrás de escolher ela como minha esposa. Porque começar a namorar com a Gislene foi um fator muito importante. Porque eu já reconheci a Gislene como uma jovem abençoada, uma jovem de Deus. A Neném, a Gislene, era o tipo de pessoa que se envolvia muito com o ambiente religioso. A Gislene era jovem, um pouco mais jovem que eu, mas era regente do grupo de louvor, regente do grupo de mocidade, cantava no grupo de louvor, grupo de coreografia, era uma figurinha carimbada nas consagrações. Era 2 jovens na consagração, eu e a Gislene. E a gente não tinha intenções de namorar. Mas dia 15/9 nós começamos a namorar. No dia 16/5, peguei minha colinha aqui para não errar, 16/5/2015, eu tomei uma decisão importantíssima. Nós tomamos uma decisão magnífica de casar.
Então eu pude entender qual é o privilégio de você ser dois em uma só carne. Qual é a vantagem de ser casado? É uma bênção. Porque agora a gente começou a enxergar através do nosso amor que Deus estava dando muito mais condição. Porque agora nós éramos dois em um só propósito. E isso potencializava a gente voltar a esse aprimoramento da nossa vida, a melhorar. Eu tinha desejos de estudar, ela tinha desejo de estudar, a gente tinha vontade de formar família, de construir nossos bens, mas a gente se via um pouco, sabe, com pouco recurso, mas agora junto com o nosso amor, com as condições que nós tínhamos, junto, um apoiando o outro, tudo ficou mais claro. Agora casado, eu já tinha um emprego um pouco mais seguro, trabalhava numa indústria de alimentos, então tinha um salário um pouco mais fixo que permitia a gente sonhar um pouco mais alto, né? E isso foi um ponto importantíssimo. Inclusive, é uma das coisas que eu gostaria, e nós vamos fazer um vídeo mais à frente, eu falo muito sobre isso, né? Mas podem me cobrar. Eu e minha esposa estávamos falando sobre que tipo de conselho a gente poderia dar para um jovem sobre a decisão de casar com alguém. Como eu sei se eu devo casar ou não casar com essa pessoa? Esse é um ponto importante. Para mim, para minha esposa, nós vamos aprofundar isso no nosso vídeo, mas é o quanto um ou o outro temia a Deus. Quando minha esposa me conheceu, eu já era cristão. Eu era jovem, mas o meu coração temia o Senhor. Eu desejava ser um jovem que agradava o Senhor para poder agradar os outros. Meu desejo sempre foi esse. Quando eu comecei a namorar com a Gislene, que ela enxergasse que eu era um jovem de Deus e poder ter orgulho disso, do meu temor a Deus. A mesma coisa eu via nela. Então, quanto mais eu via o temor da minha namorada, mais eu desejava ser mais próximo de Deus para ter mais sábio com a minha namorada, que agora se tornou minha esposa. E isso foi me permitindo incentivar o crescimento dela e ela o meu. Minha esposa queria estudar psicologia. E agora, com um emprego um pouco mais resistente, mais seguro, decidimos que ela iria realizar esse sonho primeiro. E aí, ela se matriculou na faculdade e começamos a pagar a faculdade dela. Mas é um ambiente, torna a dizer, quando você casa com alguém e o amor é genuíno, esse ambiente de ver todo mundo bem é muito natural. E minha esposa vivia me incentivando e me instigando a também procurar a universidade, a desenvolver, a crescer. Mas a verdade é que eu tinha alguns desafios que eram grandes na minha cabeça. Eu escolho o que eu gosto, que é estudar teologia, ou eu vou novamente eu cedo à pressão de escolher uma faculdade, pensando no financeiro, pensando no status, pensando no talvez a independência financeira. E é muito interessante isso, porque todo mundo que olha a teologia logo corta essa hipótese, né? Independência financeira, você estuda o quê? Teologia? Tchau, independência financeira. É difícil ver um teólogo rico, né? O milionário, o que ele faz? É teólogo. Difícil. E isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Mas tem um preconceito também, em contrapartida, que todo mundo acha que um teólogo só estuda teologia para ser pastor. Eu vou fazer um vídeo, e eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Pode ser que você assistiu assim que eu postei, então segura alguns dias. Mas eu vou publicar um vídeo no meu canal sobre qual o mercado de trabalho para um teólogo. Qual o mercado de trabalho alguém que se forma em teologia pode trabalhar? Então, com a ajuda de Deus, a iluminação do Senhor e a influência muito boa da minha esposa, eu comecei a avaliar como a teologia se encaixava nos propósitos de vida que eu tinha para mim, dali em diante. Quais propósitos? Por exemplo, meu principal desejo era conhecer mais a Bíblia, a palavra do Senhor, porque o meu coração queimava por pregar. Desde os 16 anos, eu sempre fui de compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que eu creio, e agora com 18, com 19, com 20 e poucos anos, quando eu casei, eu já tinha uma agenda de pregação. As pessoas confiavam no ministério que Deus confiou a mim de compartilhar a palavra e me convidavam para pregar em suas igrejas, pregar em congresso. E isso eu sabia que era o meu trabalho ao Senhor, que era fruto do meu zelo e meu compromisso com o Senhor. Então o meu coração queimava por conhecer mais da Bíblia para não falar besteira, para instruir o povo de Deus. Eu sempre soube que um dia eu vou prestar conta. Deus vai me pedir conta das palavras que eu falo. Então eu desejo caminhar pelas Escrituras, seja para a manutenção da minha fé, como para ensinar aos outros.
O segundo propósito que eu tinha de vida era conhecer a palavra de Deus para investir na minha santificação, no fortalecimento da minha fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas também eu tinha muito desejo de aprimorar os meus conselhos, né? Nessa época, eu era líder de jovens e muitos jovens vinham tomar conselhos conosco. Eu e minha esposa, como nós não tivemos curso de pré-núpcias ou curso de casado para saber como seria, assim que nós casamos, nós começamos a correr atrás disso e criamos um material, uma espécie de um mini curso, que nós estávamos 2 anos de casado e aplicando o curso para pessoas que queriam casar ou casamentos de amigos próximos. Então eu tinha isso muito forte no meu coração, que eu precisava conhecer mais sobre o Senhor para poder aconselhar aos outros de uma forma bíblica, não só o que eu acho, o que eu penso, minha opinião. Minha opinião não muda a vida de ninguém, mas a opinião do Senhor sim, e a opinião do Senhor está na palavra. Então esse era o meu segundo propósito. O meu terceiro propósito, e isso com o tempo esfriou, depois voltou e esfriou de novo, era de ser pastor. Desde pequeno, eu acabei de dizer do preconceito, né? Mas sim, quem quer ser pastor, estuda teologia também. Aliás, seria excelente que todo pastor estudasse teologia, né? Seria muito bom, porque muita besteira que a gente vê por aí não existiria. Claro, tem muita teologia, muita escola teológica que não vale nada, que atrapalha mais a fé das pessoas, mas tem muita escola boa. E último ponto, que não era muito cogitado, mas eu tinha uma esperança, porque eu sei que o caminho é longo e árduo, era ser um professor acadêmico ou um professor de seminário, né? Eu sabia que isso poderia ser uma possibilidade, eu orava por aquilo e tudo mais. Eu tinha esse desejo, se Deus me desse esse caminho para seguir, eu iria seguir e estou seguindo até hoje. Ainda não vejo essa realidade, já tive a oportunidade de dar aula em alguns seminários, mas de dar aula sobre a Bíblia, sobre teologia, eu tenho em todos os momentos. Na escola bíblica dominical, comecei a ser professor desde cedo, para os grupos que eu liderava, eu faço grupo de estudo na minha casa, na igreja, lidero grupo de estudo. Então isso já é uma realidade para mim. Só não é uma realidade de ser professor universitário, mas eu ainda sou muito jovem, né? Se o Senhor confirmar isso no meu coração, eu ainda tenho muito caminho a trilhar. Mas a verdade é que eu comecei a observar que esses propósitos se alinhavam com o estudo de teologia. Eu comecei a entender que era isso que Deus queria que eu fizesse. Era assim que eu poderia agradar a Deus. No entanto, nós não tínhamos condições de pagar a faculdade da minha esposa e a minha faculdade. Eu estava sondando na época teologia para estudar numa universidade batista da Barra Funda e a mensalidade era em torno de 400 a 550, se eu não me engano. Nós não tínhamos essa condição. Então eu esperava que eu conseguisse alguma espécie de desconto para pagar uma quantia, um valor um pouco menor de mensalidade. Aí veio a ideia brilhante: vou fazer o Enem. E com a minha nota do Enem, eu vou tentar algum desconto. E lá vai eu. Não tinha dinheiro para pagar 2, então eu tive que me esforçar. Como eu disse, eu trabalhava numa indústria. Para chegar às 7 horas, eu tinha que pegar o fretado 5 e pouco, quase 6, acordava bem cedo, chegava em casa depois das 6:30. Aí lá vai eu, mudando a rotina toda. Chegando 6:30, tomava um banho, comia alguma coisa e ia estudar até 11, meia-noite, para acordar no outro dia e ir trabalhar de novo. Estudar online. Nessa altura do campeonato, gente, já estava 6 anos que eu tinha terminado o ensino médio. 6 anos. Às vezes eu esqueço o que eu comi ontem. Quem dirá o conteúdo que eu aprendi há 6 anos atrás? Então isso exigiu muita resiliência, esforço. Chegava cansado, porque eu trabalhava num setor pesado com azeitona, virando tambor de azeitona e tudo mais. Então eu chegava fisicamente cansado, tomava um banho, às vezes dormia em cima do teclado, né? Estudava online, dormia em cima do teclado. Pois bem, isso começou a acontecer. O que foi bom para mim é que eu fui demitido. Nessa altura eu me inscrevi para fazer o Enem, eu tinha um pouco mais de 1 ano para estudar, né? E eu fui demitido. Isso eu falo que foi bom, apesar de ter sido ruim na hora, mas com o dinheiro da rescisão, nós compramos o primeiro carro e isso me possibilitou a trabalhar na Uber. Na Uber eu fazia um trabalho bem flexível, inclusive eu sofro bullying até hoje dos meus colegas que era Uber, porque eles diziam que eu trabalhava só para pagar a conta de luz. Eu ligava o aplicativo, fazia R$ 80 e voltava para casa. Porque eu voltava para estudar. E estudar mesmo, não era para ficar assistindo Netflix. Nunca fui de ficar assistindo séries, Netflix e tudo mais. E aí eu voltava para estudar, porque eu sabia da minha responsabilidade. Eu tinha que mandar bem em português e redação. Eu sabia que para conseguir desconto em teologia, essas áreas eram queridinhas, preferidas. Eu não podia ir detonar em matemática, né?
em outras matérias, mas eu tinha que me esforçar mais nessas áreas de humanas. E para honra e glória do Senhor, eu consegui ir bem. A minha média, eu não sei se o resultado do Enem sai assim ainda. Em média, a minha média foi 798, somando todas e fazendo uma conta lá que eu nem lembro mais como. E isso se deu por conta do português, eu fui um pouco acima da média, né? Nada espetacular, mas na redação eu quase tirei 1000, né? Se eu não me falha a memória, minha redação ficou em torno de 900 e alguma coisa. E aí, fazendo um cálculo geral, a minha média geral ficou em torno de 798, que não era a melhor. Eu tenho certeza que teve um monte de coreano, de japonês, né, de nerds que tiraram uma nota muito melhor que a minha, mas eu tava muito satisfeito com isso. Aí lá vai meu próximo passo. Abriu as inscrições pro ProUni e eu fui lá procurando uma universidade de teologia. Eu gostaria que fosse uma universidade, né, para mim, reconhecida pelo MEC, e que fosse confessional. E eu vou explicar o porquê. Universidades que têm a matéria de teologia, elas são obrigadas pelo MEC a incluir matérias que são vinculadas a todas as outras teologias, que não só a teologia cristã, né, a outras teologias. Por exemplo, é uma diferença de você estudar teologia, por exemplo, na PUC, né, na USP, do que estudar numa universidade confessional. Na universidade confessional eu entendia que a confessionalidade iria me resguardar, né? Me resguardar. Então, um grande exemplo. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre a diferença, mas há uma diferença de você estudar teologia no seminário e na universidade. Na universidade precisa entrar matérias como do tipo ciência da religião, né? Entrar matérias como do tipo filosofia da religião, lá que não trata o certo ou o errado, é isso que a gente crê, não é isso que a gente crê. Ele analisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu vou dar esse exemplo, porque quem me conhece sabe que eu enfeito muito com exemplos. Por exemplo, anjos não aparece só no cristianismo, não aparece só no Antigo Testamento hebraico. Em outras religiões também há experiência com anjos. Então, essas matérias vão pegar esses conceitos e analisar em todas as religiões, não dizendo o que é certo e o que é errado. Então, por isso, esse era o meu segundo ponto, que fosse, né, conseguisse bolsa e que numa universidade confessional. Mas, para minha surpresa, a Batista que eu gostaria de fazer não tinha vínculo com o ProUni e eu não conseguia. A única que tinha, e parece que eu estou rejeitando, mas não, é porque eu me senti extremamente incapaz de conseguir, era o Mackenzie. Eu olhei e falei, eu não vou conseguir. A Mackenzie só dava a bolsa 100% para teologia. E eu falei, mesmo assim eu vou colocar. Coloquei e fui orar. Sabe qual foi o resultado? Saiu a primeira chamada, eu não fui chamado. Saiu a segunda chamada, porque tem 2 chamadas, né? Eu não fui chamado. Aí me chamaram para, se eu queria me colocar na lista de espera. Caso aparecesse, acho que tem 1 ano depois das 2 chamadas, que pode aparecer uma vaga, eu disse, eu quero. Então me disseram que eu deveria levar um monte de documento, até dos gatos e dos cachorros que tinha na minha casa, ir até o Mackenzie e me cadastrar na fila de espera. Eu era, se não me falha a memória, o 5º ou 6º. Eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu vou chegar cedo então, né? Demonstrar interesse. Só que um monte de estudante pensou igual eu. Eu acho que, se eu não me engano, eu deveria estar 9 horas lá, eu cheguei 8 e pouquinho, um pouco antes. Eu peguei a ficha, eu fui atendido 6:30 da tarde. Eu fiquei das 8 e pouca, quase 9, até 6:30 na fila, esperando outras pessoas na minha frente entregar documento. Eu falei, meu Deus, eu tive muito tempo para orar. Eu tive muito tempo para responder para as pessoas que não só faz teologia quem é pastor, porque foi um monte de gente. Tá esperando, vai se inscrever no quê? Teologia. Ah, você quer ser pastor? E aí lá vai eu explicando que não só faz teologia quem quer ser pastor. E comecei a falar em várias coisas que eu poderia trabalhar como teólogo, que eu vou falar no vídeo mais pra frente. Quando deu 6:30 me chamaram, eu levei meus documentos e perguntando, né, sobre as pessoas que tinha, ela falou, olha, teologia não é um curso muito procurado, mas tem pessoas aqui na fila de espera. Eu falei, oh, meu Deus, não vai dar certo. O bom é que algumas pessoas escolhem teologia como segunda opção, que foi o que aconteceu, para minha alegria. 1 ou 2 semanas, eu não lembro, me ligaram dizendo que apareceu uma oportunidade, alguém havia desistido e as pessoas que estavam na minha frente na lista de espera já estavam cursando outro curso e eu poderia ingressar um semestre depois, 2017, no 2º semestre do ano, na teologia, com bolsa 100%. Isso foi incrível. Foi aí que eu comecei a viver uma das experiências mais incríveis da minha vida. Estudar numa das melhores universidades de São Paulo, ter aula com os melhores professores que são doutores em suas áreas.
estudar numa universidade confessional, né, de teologia reformada, que era uma teologia que eu já me identificava desde o seminário. Assistir palestra de pessoas que eu só via pela internet. Como o Mackenzie é confessional, ele faz muita palestra voltada para confessionalidade, palestras cristãs e tudo mais, e eu trazia pessoas que eu só via pela internet e eu ficava maravilhado com aquilo. Os amigos que Deus me deu a fazer, pessoas que me incentivavam um ao outro, a mesmo que fosse difícil, não desiste, vamos lá, um ajudando ao outro, isso foi incrível, foi incrível. É óbvio que o começo, né, começou uma quantidade de pessoas, como todo curso, vai mudando de semestre e algumas pessoas vai ficando para trás, mas foi um ambiente muito bom, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um se importando com o outro, muito bom, foi muito bom. E caminhando para o final, eu sabia que isso tudo foi resultado de me importar com a vontade do Senhor para mim. Eu e minha esposa fazia muito cultos devocionais em casa com um texto de Filipenses 2,13, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A gente gravava esse texto no nosso coração com a esperança de, se Deus é quem está efetuando esse desejo do nosso coração, esse querer é fruto da obra do Senhor, Ele também vai realizar, porque Deus é quem efetua o querer e o realizar. Qual é a minha participação? É desejar isso, é me envolver com isso, é fazer a minha parte, é me envolver fazendo a minha parte. E isso aconteceu. Graças a Deus, isso aconteceu. E eu quero finalizar com esses 3 conselhos, que foi o que mudou a direção da minha vida, e eu espero que você pense nisso. O primeiro deles é: se lembre o propósito da sua criação. Você, eu, fomos criados para glorificar a Deus. Sendo assim, é preciso se importar com a forma em que o seu Deus, o seu Criador, deseja que você o glorifique. Algumas pessoas foram chamadas para fazer tal profissão, outras para tal profissão, mas todos nós temos um propósito em comum: glorificar a Deus. Então busque conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida, de que forma você pode glorificar a Deus. Hoje eu posso glorificar a Deus com o fruto do meu trabalho, como teólogo, assim como alguém que foi chamado para ser engenheiro e se dedica na sua profissão também pode glorificar a Deus. Segundo conselho: lembre-se que o provedor da sua vida é Deus. Ele é o patrocinador da sua vida. Ele é o patrocinador da vida daqueles que confiam no teu nome. É como o salmista disse: Ele é socorro bem presente. Não é um socorro tardio. Ele chega na hora certa. Ele vem com os recursos certos. Quando o seu coração se alinha com o coração do Senhor, quando os teus propósitos estão respaldados pela vontade do Senhor, as coisas vão acontecer. Porque Ele é assim desde a eternidade, está em sua essência. O nosso Deus é provedor. E por último, o fato de Deus querer algo sobre a sua vida e preparar os recursos não quer dizer que você não tenha que entrar com a sua participação. O esforço, a persistência, a resiliência, fazer a sua parte, se dedicar, também é fruto do processo do agir de Deus naturalmente. Pois bem, você se lembra, eu não fui chamado na primeira e nem na segunda, mas fui para a lista de espera e consegui uma vaga graças a Deus. Mas eu fiz a minha parte, eu me dediquei, eu fui lá, fiquei das 8 horas, mesmo não sendo chamado nas 2, eu poderia desistir, ficar triste, mas eu fiquei das 8 até as 6h30, confiando de que eu vou esperar, e se for a vontade do Senhor, vai sair. Às vezes a gente fica triste, porque a vontade do Senhor não acontece por meios sobrenaturais, mas agindo da forma natural também é o Senhor. Então fique com esses conselhos e eu espero que isso tenha te ajudado a pensar nas coisas que você precisa fazer, nas escolhas que você precisa tomar, e que Deus te ilumine. Deus abençoe, obrigado por você ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.